Fala galera, estamos de volta para resolver agora mais um exercício básico aí sobre a estrutura de um número complexo. Esse exercício eu trouxe ele como desafio na lista de exercícios de sala de aula, mas ele é tranquilinho, ele só está adiantando um pouco aqui o conteúdo, ele precisa um pouquinho, como vocês podem ver aqui no número complexo, o número complexo é z mais 3i que multiplica 1 menos 2i. No nosso cronograma aí, na nossa listinha de vídeos aí, a multiplicação ela vai vir depois, tá? Então a gente está antecipando um pouquinho a questão da multiplicação para resolver esse exercício que fala de estrutura de número complexo, beleza? Mas adiantando, dando um spoiler aí, a multiplicação de números complexos ela é muito parecida com o que a gente faz nas expressões algébricas. Como a gente tem uma multiplicação de dois parênteses aí, o que a gente vai fazer é o velho chuveirinho, multiplicação usando a propriedade distributiva. Beleza, gente? Então, vamos lá. Temos o número complexo z, que é x mais 3i, que multiplica 1 menos 2i. Vamos multiplicar normalmente aí, que nem eu falei, distributiva, chuveirinho, vamos que vamos. Uma dica que eu gosto de dar, pessoal, para a gente resolver a distributiva certinho, sem problema, é a gente pensar em cada multiplicação como tendo 3 passos: sinal, número e letra, beleza? Primeiro vamos preocupar com o sinal. X não tem sinal, vamos considerar positivo, e 1 positivo, mais com mais, sinais iguais, positivo. 1 é o único número, o número vai ser 1, e x, a única letra, x. Então, a primeira multiplicação deu mais um x, ou simplesmente x. A gente poderia simplesmente colocar x, beleza? Segunda multiplicação, galera. X com menos 2i. Sinal, menos com mais, menos. Número, só o 2. 2. E letra, i e x. Vamos colocar as duas letras aí, então. Tanto faz ix ou xi. Vou colocar xi, galera, para separar o i aí, para deixar ele para o final, para a gente observar que essa parcelinha aí constitui unidades imaginárias. Continuando, galera. Deixa eu só chegar isso aqui um pouquinho para baixo. Terceira multiplicação, mais 3i com 1. Mais com mais, mais. 3 vezes 1, 3. E temos uma letra i aí, 3i. E, por fim, mais 3i vezes menos 2i. Mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. E i vezes i ao quadrado. Aí lascou. A gente sabe que quando não tem i, constitui parte real. A gente sabe que quando tem i, constitui parte imaginária. E quando tem i ao quadrado, gente? Como que a gente vai resolver esse i ao quadrado? Pausa então, galera. Seguinte. I ao quadrado, todo número ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Então, i ao quadrado é i vezes i. E a gente sabe que i é o quê, pessoal? Raiz de menos 1. Então, isso é raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Aqui, pessoal, quando a gente está falando de números reais, a gente poderia juntar essas duas raízes numa coisa só se multiplicando. Nos números complexos, a gente não pode fazer isso, tá, pessoal? A gente vai, na verdade, até cortar um caminho que até facilita o nosso raciocínio. Por exemplo, quando eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3. Muita gente multiplica o que está dentro. Isso é certo, nos números reais isso funciona. 3 vezes 3 dá 9. Então, isso é raiz de 9, que dá 3. O que eu quero que a gente faça, pessoal, para funcionar também nos números complexos, é que você esqueça essa parte do meio. Olha só, gente. Quanto é que é raiz de 3 vezes raiz de 3? 3. Quanto é que é raiz de 2 vezes raiz de 2? 2. Quanto é que é raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1? Menos 1. Então, a gente tem que i ao quadrado é igual a menos 1. Tá, gente?
O que eu tento definir para não confundir muito a nossa cabeça é, nos complexos, a gente pode separar a raiz na multiplicação. Então, uma raiz só vira a multiplicação de duas raízes. Mas não vamos fazer o contrário. Basicamente é essa a ideia, tá? Pegar duas raízes se multiplicando, não vamos juntar elas em duas, porque pode ser que dê problema. No caso, quando a gente tem dois números negativos, duas raízes negativas, não vamos considerar aí a junção, a multiplicação do que dá dentro. Se a gente fizer isso, dá tudo certo, tá bom, galera? Então vamos continuar aí. Olha só, pessoal, vamos seguir do jeitinho que a gente estava nesse passo aqui, ó. Então vamos copiar, duplicar, vamos duplicar e vamos continuar aqui, ó. A gente só deu uma pausa para entender o que era a raiz de o que era i ao quadrado. E a gente sabe agora que é menos 1, né? Então vamos lá, galera. Mais um x, que é simplesmente x, menos 2xi, mais 3i, menos 6, que multiplica i ao quadrado, que é menos 1. Menos 6 vezes menos 1, mais 6. Observem, galera. Calma aí. Aqui, menos mais 6. Observem que era isso aqui e virou isso aqui. Então, basicamente, i ao quadrado é um sinal de menos, tá bom, gente? O i ao quadrado, ele vai fazer aquela parcela trocar de sinal e o i ao quadrado vai sumir. Ele age como se ele fosse um sinal de menos. Temos dois sinais de menos, menos com menos, ficou mais. Basicamente é essa a ideia. Tá bom, galera? E agora? Agora a gente só tem números sem i e com i. Temos parte real, temos parte imaginária sem problema, tá? Vamos agrupar essas coisas, tá, gente? Olha só, tudo que não tem i, deixa eu destacar aqui, é o x e é o mais 6. Então, a parte real, galera, vai ser x mais 6 e eu posso colocar entre parênteses aqui para poder facilitar, tá bom, gente? Coloco o sinal de mais, que vai separar a parte real da parte imaginária, e agora eu agrupo tudo que tem i, colocando esse i em evidência, tá bom, gente? Esse i ele vai ficar separado. Então, eu posso escrever só o que restou daquele número. Galera, o que restou do 2xi, ó? Do 2xi quando eu tirei o i. Desculpa, do menos 2xi quando eu tirei o i. Restou menos 2x. E o que sobrou do mais 3i quando eu tirei o i? Mais 3. E esse i, pessoal, fica aqui em evidência, aqui fora. Ó, eu separei ele. A gente fez isso muito no 8º ano do ensino fundamental. Coloquei ele em evidência e coloquei entre parênteses só o que sobrou. E agora tá bem divididinho aí, galera. Parte real, x mais 6. Parte imaginária, menos 2x mais 3. Beleza, galera? Agora a gente pode resolver o exercício. Por isso eu coloquei como desafio. Ele não é um exercício tão difícil assim, mas como ele dá um trabalhinho, eu coloquei como desafio aí. Na letra A, eu quero que seja um número real, e na letra B, um imaginário puro. Então, vamos lá, galera. Na letra A, eu quero que esse número seja real, ou seja, eu quero que a parte imaginária dele seja 0, ela fique nula. Então, eu pego essa expressão algébrica que me dá a parte imaginária, menos 2x mais 3, e eu igualo ela a 0. E agora é uma equação normal, simplesinha, sem problema. Beleza, gente? Vamos lá. Menos 2x, o 3 passa para o outro lado, trocando o sinal, menos 3. A gente pode multiplicar essa equação toda por menos 1. Eu quero passar azul. Ou seja, vai ficar 2x positivo e 3 positivo. E esse 2 passa dividindo. X é igual a 3 dividido por 2, ou simplesmente, quando a gente divide 3 por 2, 1,5. A gente pode dar a resposta dessas duas maneiras, 3 sobre 2, ou 1,5. Então, o valor de x que faz a parte imaginária se anular,
ou seja, faz o número ficar real, é x igual a 3 sobre 2, 3 meios, ou simplesmente 1,5. Beleza, gente? E a letra B, que fala como que eu faço para tornar esse número um imaginário puro. Basta eu pegar a parte real dele, x mais 6, e igualar a zero. Passando esse 6 para o outro lado, fica simplesmente x igual a menos 6. Já temos o valor de x, tá, galera? Aqui existe uma observação importante, gente. Menos 6 faz a parte real zerar, mas ele também não faz a parte imaginária zerar. Porque se ele acabasse fazendo as duas partes zerarem, ia dar 0 mais 0i. Ia ficar zero simplesmente, número real, tá, gente? Então eu preciso conferir aí, para ele ser imaginário puro, que esse número ele zera só a parte real e não a parte imaginária também, beleza? Eu já sei qual é o número que zera a parte imaginária, é 1,5. Então o menos 6 está sossegado, ele não vai zerar a parte imaginária. Se ele zerasse as duas partes, ia acontecer isso aqui, ó. Zero, peraí, deixa eu só colocar. Se ele, por algum motivo, zerasse as duas partes, zerou a parte real, ficou zero, justo. Mas zerou também a parte imaginária, 0 mais 0i, isso aqui é zero real, tá bom, gente? Então, tomem cuidado com esse detalhezinho aí. Se você tem uma expressão algébrica que você quer que seja imaginário puro, confere se esse número, esse valor de x também não zera a parte imaginária. Fechou, galera? Com isso, terminamos o exercício. Espero que vocês tenham achado fácil. Um abraço e valeu!